Olá, gente, bom dia. Bom dia a todo o meu público querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Jean. Tudo bom? Gente, meus alunos, meus ouvintes, meus leitores, que vocês iniciem esse dia com muita luz no coração, com muitas buscas internas e jamais desistam dos seus sonhos. Jamais desistam de encontrar uma saída para a sua dor, para os seus sofrimentos, viu? Porque tudo sempre dá certo no final. Você sabe disso. Quando você fica amarrando demais com lamúrias, medos e inseguranças, parece que o tempo não passa, não é? Então, quando você relaxa e distrai a sua cabeça com coisas nobres, com cursos ou com até trabalhos sociais, você nem vê o tempo passar e daqui a um pouco seus problemas já foram resolvidos, tá bom? Gente, acredite no Deus do seu coração. Hoje no programa nós vamos fazer uma coisinha, tipo uma listinha para você entender como é que funciona a linguagem do corpo. A linguagem do corpo, como eu sempre comento com todos os alunos, não é uma adivinhação, uma suposição. É uma ciência milenar dos antigos e milenares médicos, sacerdotes e astrólogos do Egito, da Atlântida, de Lemúria e de muitas outras civilizações desde o começo do planeta. Muita gente que não sabe, não acredita, não vai para dentro dos estudos e não consegue entender que esse planeta é muito antigo, né? Que ele não existe há pouco tempo, não. Muitas civilizações avançadíssimas já existiram sobre a Terra e já foram destruídas e outras já recomeçaram. Nós somos um recomeço. Nós somos uma civilização ainda primitiva, perto de uma grande civilização antiga que deixou muitos sinais, que graças a Deus muitas coisas foram resgatadas de arqueólogos nas paredes dos templos. Então a gente consegue saber que muitas coisas podem ser resolvidas com os conhecimentos milenares. Não podemos deixar para trás, não podemos deixar se perder no futuro. Devemos resgatar para que as crianças de hoje e no futuro conheçam essa história toda dos antigos egípcios, a medicina que era tratada junto com a astrologia séria, não é? O próprio Nostradamus, que ele era um grande astrólogo e médico, e ele atendia as pessoas pelo mapa natal das pessoas, porque no mapa você identifica uma doença da pessoa e como vai curar, e qual o tempo que dura aquela doença. Então é maravilhoso esse conhecimento. Nós não podemos ficar só com conhecimentos tradicionais de coisas fragmentadas que às vezes não levam muito a sério a espiritualidade. Então vamos lá, gente, olha. Me perguntaram ontem na palestra, lá em Santo André, na Casa de Bruxa, me perguntaram sobre intestinos, estômago, vários tipos de coisas. Cris, o que significa isso pela linguagem do corpo? Então vamos trabalhar desta forma hoje. Se você tiver, por exemplo, qualquer problema no estômago, a gente tem que encarar o estômago da seguinte maneira, assim como todos os órgãos internos que eu vou tentar explicar. Os órgãos internos, eles trabalham em conjunto. É como se fossem várias pessoas, uma equipe, que um delega um serviço para o outro e trabalham em harmonia. Eles filtram as toxinas, os alimentos, os nutrientes, cada um pega uma parte e distribui por todo o corpo, te dando energia vital. O estômago, propriamente dito, ele é considerado pela medicina egípcia um rapaz jovem. Olha só, vamos comparar. O estômago é como se fosse um rapaz, super alegre, jovem, que adora trabalhar em equipe. O estômago é aquele cara que adora o novo na vida. E ele é legal. O estômago, ele escuta você. Ele gosta de comidas novas. Ele gosta de receber o bolo novo. Aí o que ele faz, o estômago? Ele quebra o grosso, né, do bolo alimentar, pega uma parte para ele e o restante ele entrega, sem apego nenhum, ele entrega para os outros órgãos, para continuar a digestão. Então, olha só, imagine o estômago como se fosse esse cara legal, aquele que está sempre pronto para servir, ele colabora com todo mundo. Imagina um cara desse jeito. Tá, agora imagina uma pessoa totalmente diferente desse rapaz.
Imagina uma pessoa que ela não delega nada para ninguém porque ela tem medo de que as pessoas não façam corretamente. Porque ela acha que só ela pode fazer melhor. Ela já começa a se sobrecarregar, concorda? Aí ela já começa a não ter mais tempo para ela, porque ela tem que ficar segurando serviços até que nem são delas. Imagina essa pessoa que não escuta ninguém. Você quer dar um conselho para ela não escuta ninguém, tá? E ela também não aceita nada que é novo. Ela fica sempre ali, naquele mesmo tipo de vida, sempre sobrecarregado, controlando tudo e querendo a perfeição de tudo e das pessoas também. Pois é, esse tipo de pessoa simplesmente vai ter problema no estômago, porque a pessoa deveria ser, assim como eu falei a respeito do rapaz, que seu estômago ele está te ensinando a ser como ele na personalidade. Você precisa ser jovem, alegre, aceitar as coisas novas, soltar coisas nas mãos das pessoas, mesmo que elas façam errado. E não ficar criticando tudo, não ficar querendo a perfeição de tudo. Então, se você conseguir tirar férias, descansar a sua cabeça e tentar trabalhar em equipe, escutando as diferenças e sabendo conciliar, mediar uma ideia sua com uma ideia de alguém para cumprir uma tarefa, para realizar algo novo, então você nunca mais terá problemas no estômago. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Um órgão ele é afetado conforme o seu caráter. Um órgão ele fica doente conforme o teu tipo de personalidade. É isso que deixa um órgão doente. Quando você muda teu jeito de viver, quando você deixa de ser rígido, o seu órgão cura. Por quê? Porque existe no cérebro células, Células gêmeas que correspondem a cada organismo. Então vamos dizer, no cérebro nós temos uma célula que ela está diretamente ligada no estômago. E no estômago, esta célula que cuida das células do estômago, elas têm a ver com a célula dessa parte do cérebro, que corresponde a digerir, compreender e aceitar a sua personalidade. Se você tem uma cabeça dura e não aceita as coisas, tem medo do futuro, então você atingirá o seu estômago, porque as células se correspondem, são os neurônios. Então, nada acontece por acaso. Nada da linguagem do corpo é uma adivinhação. É uma ciência fisiológica com psicologia. Então, se você quer acabar com úlcera, gastrite, má digestão, você precisa saber digerir as ideias dos outros. Aceitar as diferenças com ternura, com amor, flexibilidade, saber dar tempo ao tempo às coisas, respirar gostoso, não é? Já imaginou que delícia? Acabou. Não tem mais problemas de estômago. Agora, e a bexiga? Muita gente fala, Cris, eu tenho problema na bexiga. Eu tenho infecção na bexiga, eu tenho cistite. A bexiga, ela tem mais ou menos o mesmo formato que a glândula lacrimal. Ela corresponde às suas lágrimas. Olha que interessante. Quando você urina exageradamente, significa que você tem lágrimas contidas, por ter que ser uma pessoa guerreira na vida. Às vezes você fala, mas eu não tenho vontade de chorar. Claro, você se entupiu de personalidade forte para poder sobreviver, sendo que chorar é humano. Quando uma pessoa não chora por nada, ela simplesmente começa a ter problemas na bexiga. Ou o outro extremo, quando a pessoa chora por tudo, exageradamente sensível, também tem problemas no estômago. Então, os dois extremos, o rígido e o super fraco, tem problema na bexiga, não é? Então, se você tem cistite, significa que você tem uma tristeza e raiva arrastadas por muito tempo em relação a pessoas da intimidade. Pode ser do trabalho também. Aí você pega os pulmões. Eu estou dando uma listinha para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é essa somatização. Claro que a linguagem do corpo, eu também vejo, por exemplo, você chegando. Eu olho o desenho da sua testa, o desenho do seu ombro, o desenho, toda a parte externa do seu corpo fala tudo sobre o seu caráter. Mas a parte interna fala extremamente sobre seus segredos.
sobre aquilo que você engole, aquilo que você não demonstra. Não é interessante isso? Agora, você pega os pulmões. Já falei bastante sobre os pulmões aqui na rádio. E o pulmão direito representa a mulher. O pulmão esquerdo representa o homem. Por favor, não estranhe quando eu coloco o lado direito como mulher e o lado esquerdo como homem, porque o meu trabalho é egípcio. A gente faz sempre uma transcendência das polaridades e um retorno das energias pelos chakras, né? Então, quando a gente vai analisar uma pessoa, pelo conhecimento egípcio, nós sabemos que quando ela está em conflito com uma mulher, ela tem problemas do lado direito. E quando ela está em conflito com algum homem, tem problemas do lado esquerdo. E isso é tanto para homem quanto para mulher. Então, o pulmão direito representa a mulher. O pulmão esquerdo representa o homem, o casal, o yin e o yang. Então, é muito interessante quando a gente vê crianças com bronquite e asma. A gente já sabe que os pais dessa criança, eles não respiram o mesmo ar. Eles não se bicam. Eles ou engolem sapo para manter a relação, manter o casamento, ou simplesmente eles se ofendem muito, ou eles se tratam friamente, né? Então a gente já sabe que mesmo eles separados, eles se queixam demais um contra o outro, mesmo que não seja verbal. E aí a criança sofre. De 0 a 7 anos e meio, a criança capta todo o emocional da mãe e representa no corpo dela como uma doença. E de 7 anos e meio a 14 anos e meio, a criança capta todo o emocional do pai. E ela capta, não é que ela vê. Às vezes o pai nem está demonstrando. Mas existe uma energia eletromagnética, a parte psíquica, energética, que a pessoa emana e a criança capta. Então, até 14 anos e meio, a criança está sujeita a sentir em seu próprio corpo ou na sua própria psique toda a confusão da alma dos pais. Então os pais deveriam saber disso, para ter responsabilidade sobre si mesmos. Porque quando você quer que seu filho seja feliz, que a sua filha seja feliz, é melhor que vocês sejam felizes primeiro, porque as crianças captam as suas infelicidades e elas se tornam infelizes também. Então, Deus é muito inteligente, não é? É uma árvore. É como se Deus criasse uma grande árvore e tem a raiz, o tronco e os frutos. Os frutos são os filhos. Se a raiz, que são os pais, não está bem adubada, não está enterrada na profundidade certa, ou não está bem adubada, vamos dizer assim, né? O que vai acontecer? Os frutos vão ficar doentes. Então está na hora de todos os pais, todas as mães solteiras, todos os pais solteiros que sejam, não é? Pensarem em si mesmos, buscar felicidade interna, perdoar todas as coisas para que tenham um coração leve e aí então refletirá nos seus animais domésticos e refletirá positivamente nos seus filhos. Então não adianta ficar só correndo atrás de médico para ajudar seus filhos, viu? Vá no médico sim, claro. Mas se você acha que médico faz milagre, você está enganado. Porque médico, ele não pode mostrar para você que é você que está emanando energia ruim para cima dos seus filhos. Tem que mudar os padrões mentais. Todas as pessoas precisam compreender a energia que existe nos chakras, a energia que existe em cada pensamento. Quando você pensa em alguém e esse alguém aparece ou telefona, você fala, nossa, que coincidência, você não morre mais. Só que não é coincidência. Você pensou nessa pessoa. Você deu um impulso cerebral, energético, e a pessoa estava na sua mesma frequência vibracional e ela ligou para você. Agora, tem também aquele movimento ao contrário. Ela pensou em você e você captou. Então, gente, imagina você com seus filhos. Imagina você, mulher, com seu marido. Cada coisa que você pensa ruim dele, e ele pode não estar percebendo, mas o organismo dele sente uma energia ruim que você está emanando para ele. E a mesma coisa o homem. Quando o homem reclama demais de sua mulher, ou pensa negativamente em relação à sua mulher, ela capta sem saber. Ela manifesta doenças em seu próprio corpo pelas energias negativas que o marido está emanando. Gente, é muito sério. Isso é muito sério. E eu costumo ensinar
para as pessoas os caminhos simples. Nada de complicação, nada de muitas técnicas, formas muito simples. Para que todo mundo encontre caminhos para o perdão, para recomeçar uma vida com coragem, com amor, não é? Olha, por exemplo, uma mulher com mioma, que é o tumor benigno no útero. Todas as mulheres que têm mioma são todas 100% anuladas. E olha que a gente encontra mulheres empresárias, dona do seu próprio nariz, maravilhosas, cultas, com mioma. E ela não se acha anulada. Então eu vou explicar o que significa para o útero uma mulher anulada. É aquela que se dedica a tudo e a todos, estuda, trabalha, cuida da família, tudo, menos se dedica aos seus prazeres pessoais, né? Pior ainda quando uma mulher tem hemorragia pelo útero, aquelas menstruações, né, hemorrágicas, ou menstrua várias vezes no mês. Sabe o que significa isso? Pela linguagem do corpo? Tristeza profunda, lágrimas de sangue por não se sentir amada na cama. Pois é. Ela deve ou não ter companheiro nenhum, ou simplesmente fazer sexo no momento que ela precisa mesmo, momento da vida dela, ela está precisando fazer amor, se sentir querida, se sentir que ela é uma pessoa importante para alguém na cama, no carinho, no afeto e não no corpo só. Então, você mulher, que quer acabar com todos os problemas do seu útero, ovários e trompas, está na hora de você fazer uma terapia. Está na hora de você tentar entender que o útero representa o seu pai. Sim, o útero ele é yin. E o yin só sobrevive junto do yang, não é? No Tao, no Tao, a gente não tem as polaridades yin e yang. Então, quando yin é doente, é porque yang está em falta, ou porque yang passou por cima de yin. Quando yang está doente, significa que yin é ausente ou yin passou por cima de yang. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Aquele desenho do Tao, que parecem dois peixinhos, um de ponta cabeça para o outro, que é o preto e o branco, né, para muita gente que sabe. Aquilo lá é o homem e a mulher, é a noite e o dia, é o sal, o açúcar. São as extremidades, a noite e o dia, a lua e o sol. Então, tudo precisa estar andando pelo caminho do meio. Tudo precisa estar em harmonia, respeito, carinho, compreensão, para um animar o outro na vida, na energia vital. Quando o yin e yang não se dão bem, todos os frutos, inclusive principalmente a prosperidade, vai por água abaixo. E o pior é que a prosperidade vai por água abaixo de maneiras tão insólitas que a pessoa não entende por que ela perdeu dinheiro, por que ela não tem emprego, por que ela manda currículo e ninguém chama. Por quê? Ela não está em harmonia com o yin ou com o yang. Não tem companheiro, companheira, ou quando tem, não se dá bem. Olha que estranho. Então, mulher, você que tem problema no seu útero, faça muita oração do perdão para o seu pai. Mesmo que você ache que não tem nada para perdoar. Não vai fazer mal. O seu pai, ele representa o seu útero e representam outras partes do seu corpo também. Como sua mãe, representam outras partes do seu corpo. Então, quando você engorda, significa mágoa inconsciente contra sua mãe. De 0 a 3 anos de idade. Você não vai lembrar agora o que é, não é? É na época da mamada. E isso fica registrado no subconsciente. Então, se você quer emagrecer, você sempre foi magro, mas engordou. Não importa o argumento que você vai usar, ou que a medicina vai usar, ou pelo qual motivo você engordou, eu te digo, o seu subconsciente sabe mais que qualquer um aqui na superfície da Terra, tá? Que você engordou porque precisa perdoar a sua mãe. Aí você fala, não, eu engordei foi por outro motivo. Não importa qual o motivo. Importa que a sua mãe deixou uma semente e que no momento agora da sua vida adulta teve o elemento desencadeador. Foi uma perda, uma mágoa, uma traição, uma rejeição de alguém sobre você, não é? E aí você simplesmente desencadeou a sementinha da obesidade, que veio na época de 0 a 3 anos de idade, que é a formação da estrutura da personalidade que fica nesse momento, de 0 a 3 anos.
faça muita oração do perdão para a mamãe, para você emagrecer, né? E para você que quer curar o útero, muita oração do perdão para o papai. Aí com certeza você vai ser feliz no amor, não terá mais problemas no útero e também vai ganhar dinheiro. Não é legal? Bacana, né? Muito obrigada e paz profunda. Toda a parte externa do seu corpo fala tudo sobre o seu caráter, mas a parte interna fala extremamente sobre seus segredos, sobre aquilo que você engole, aquilo que você não demonstra. Não é interessante isso? Agora você pega os pulmões. Já falei bastante sobre os pulmões aqui na rádio. E o pulmão direito representa a mulher, o pulmão esquerdo representa o homem. Por favor, não estranhe quando eu coloco o lado direito como mulher e o lado esquerdo como homem, porque o meu trabalho é egípcio. A gente faz sempre uma transcendência das polaridades e um retorno das energias pelos chakras, né? Então, quando a gente vai analisar uma pessoa, pelo conhecimento egípcio, nós sabemos que quando ela está em conflito com uma mulher, ela tem problemas do lado direito. E quando ela está em conflito com algum homem, tem problemas do lado esquerdo. E isso é tanto para homem quanto para mulher. Então, o pulmão direito representa a mulher. O pulmão esquerdo representa o homem, o casal, o yin e o yang. Então, é muito interessante quando a gente vê crianças com bronquite e asma. A gente já sabe que os pais dessa criança, eles não respiram o mesmo ar. Eles não se bicam. Eles ou engolem sapo para manter a relação, manter o casamento, ou simplesmente eles se ofendem muito, ou eles se tratam friamente, né? Então a gente já sabe que mesmo eles separados, eles se queixam demais um contra o outro, mesmo que não seja verbal. E aí a criança sofre. De 0 a 7 anos e meio, a criança capta todo o emocional da mãe e representa no corpo dela como uma doença. E de 7 anos e meio a 14 anos e meio, a criança capta todo o emocional do pai. E ela capta, não é que ela vê. Às vezes o pai nem está demonstrando. Mas existe uma energia eletromagnética, a parte psíquica, energética, que a pessoa emana e a criança capta. Então, até 14 anos e meio, a criança está sujeita a sentir em seu próprio corpo ou na sua própria psique toda a confusão da alma dos pais. Então os pais deveriam saber disso, para ter responsabilidade sobre si mesmos. Porque quando você quer que seu filho seja feliz, que a sua filha seja feliz, é melhor que vocês sejam felizes primeiro, porque as crianças captam as suas infelicidades e elas se tornam infelizes também. Então, Deus é muito inteligente, não é? É uma árvore. É como se Deus criasse uma grande árvore e tem a raiz, o tronco e os frutos. Os frutos são os filhos. Se a raiz, que são os pais, não está bem adubada, não está enterrada na profundidade certa, ou não está bem adubada, vamos dizer assim, né? O que vai acontecer? Os frutos vão ficar doentes. Então está na hora de todos os pais, todas as mães solteiras, todos os pais solteiros que sejam, não é? Pensarem em si mesmos, buscar felicidade. Olá, gente, bom dia a todo o meu público querido, bom dia Luiz Cairo, bom dia Jean, tudo bom? Gente, meus alunos, meus ouvintes, meus leitores, que vocês iniciem esse dia com muita luz no coração, com muitas buscas internas e jamais desistam dos seus sonhos. Jamais desistam de encontrar uma saída para a sua dor, para os seus sofrimentos, viu? Porque tudo sempre dá certo no final, você sabe disso. Quando você fica amarrando demais com lamúrias, medos e inseguranças, parece que o tempo não passa, não é? Então, quando você relaxa e distrai a sua cabeça com coisas nobres, com cursos ou com até trabalhos sociais, você nem vê o tempo passar e daqui a um pouco seus problemas já foram resolvidos, tá bom? Gente, acredite no Deus do seu coração. Hoje no programa nós vamos fazer uma coisinha, tipo uma listinha para você entender como é que funciona a linguagem do corpo.
A linguagem do corpo, como eu sempre comento com todos os alunos, não é uma adivinhação, uma suposição. É uma ciência milenar dos antigos e milenares médicos, sacerdotes e astrólogos do Egito, da Atlântida, de Lemúria e de muitas outras civilizações desde o começo do planeta. Muita gente que não sabe, não acredita, não vai para dentro dos estudos e não consegue entender que esse planeta é muito antigo, né? Que ele não existe há pouco tempo, não. Muitas civilizações avançadíssimas já existiram sobre a Terra e já foram destruídas e outras já recomeçaram. Nós somos um recomeço. Nós somos uma civilização ainda primitiva, perto de uma grande civilização antiga que deixou muitos sinais, que graças a Deus muitas coisas foram resgatadas de arqueólogos nas paredes dos templos. Então a gente consegue saber que muitas coisas podem ser resolvidas com os conhecimentos milenares. Não podemos deixar para trás, não podemos deixar se perder no futuro. Devemos resgatar para que as crianças de hoje e no futuro conheçam essa história toda dos antigos egípcios, a medicina que era tratada junto com a astrologia séria, não é? O próprio Nostradamus, que ele era um grande astrólogo e médico, e ele atendia as pessoas pelo mapa natal das pessoas, porque no mapa você identifica uma doença da pessoa e como vai curar, e qual o tempo que dura aquela doença. Então é maravilhoso esse conhecimento. Nós não podemos ficar só com conhecimentos tradicionais de coisas fragmentadas que às vezes não levam muito a sério a espiritualidade. Então vamos lá, gente, olha. Me perguntaram ontem na palestra, lá em Santo André, na Casa de Bruxa, me perguntaram sobre intestinos, isso realizar algo novo, então você nunca mais terá problemas no estômago. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Um órgão, ele é afetado conforme o seu caráter. Um órgão, ele fica doente conforme o teu tipo de personalidade. É isso que deixa um órgão doente. Quando você muda teu jeito de viver, quando você deixa de ser rígido, o seu órgão cura. Por quê? Porque existe no cérebro células, né? Células gêmeas que correspondem a cada organismo. Então vamos dizer, no cérebro nós temos uma célula que ela está diretamente ligada no estômago. E no estômago, esta célula que cuida das células do estômago, elas têm a ver com a célula dessa parte do cérebro, que corresponde a digerir, compreender e aceitar a sua personalidade. Se você tem uma cabeça dura e não aceita as coisas, tem medo do futuro, então você atingirá o seu estômago, porque as células se correspondem, né? São os neurônios. Então, nada acontece por acaso. Nada da linguagem do corpo é uma adivinhação. É uma ciência fisiológica com psicologia. Então, se você quer acabar com úlcera, gastrite, má digestão, você precisa saber digerir as ideias dos outros, aceitar as diferenças com ternura, com amor, flexibilidade, saber dar tempo ao tempo as coisas, respirar gostoso, não é? Já imaginou que delícia? Acabou, não tem mais problemas de estômago. Agora, e a bexiga? Muita gente fala, Cris, eu tenho problema na bexiga, eu tenho infecção na bexiga, eu tenho cistite. A bexiga, ela tem mais ou menos o mesmo formato que a glândula lacrimal. Ela corresponde às suas lágrimas. Olha que interessante. Quando você urina exageradamente, significa que você tem lágrimas contidas, por ter que ser uma pessoa guerreira na vida. Às vezes você fala, mas eu não tenho vontade de chorar. Claro, você se entupiu de personalidade forte para poder sobreviver, sendo que chorar é humano. Quando uma pessoa não chora por nada, né, ela simplesmente começa a ter problemas na bexiga. Ou o outro extremo, quando a pessoa chora por tudo, exageradamente sensível, também tem problemas no estômago. Então, os dois extremos, o rígido e o super fraco, tem problema na bexiga, não é? Então, se você tem cistite, significa que você tem uma tristeza
e raiva arrastadas por muito tempo em relação a pessoas da intimidade. Pode ser do trabalho também. Aí você pega os pulmões. Eu estou dando uma listinha para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é essa somatização. Claro que a linguagem do corpo, eu também vejo, por exemplo, você chegando. Eu olho o desenho da sua testa, o desenho do seu ombro, o desenho da cidade interna, perdoar todas as coisas para que tenha um coração leve e aí então refletirá nos seus animais domésticos e refletirá positivamente nos seus filhos. Então não adianta ficar só correndo atrás de médico para ajudar seus filhos, viu? Vá no médico sim, claro. Mas se você acha que médico faz milagre, você está enganado. Porque médico, ele não pode mostrar para você que é você que está emanando energia ruim para cima dos seus filhos. Tem que mudar os padrões mentais. Todas as pessoas precisam compreender a energia que existe nos chakras, a energia que existe em cada pensamento. Quando você pensa em alguém e esse alguém aparece ou telefona, você fala, nossa, que coincidência, você não morre mais. Só que não é coincidência. Você pensou nessa pessoa. Você deu um impulso cerebral, energético, e a pessoa estava na sua mesma frequência vibracional e ela ligou para você. Agora, tem também aquele movimento ao contrário. Ela pensou em você e você captou. Então, gente, imagina você com seus filhos. Imagina você, mulher, com seu marido. Cada coisa que você pensa ruim dele, e ele pode não estar percebendo, mas o organismo dele sente uma energia ruim que você está emanando para ele. E a mesma coisa o homem. Quando o homem reclama demais de sua mulher, ou pensa negativamente em relação à sua mulher, ela capta sem saber. Ela manifesta doenças em seu próprio corpo pelas energias negativas que o marido está emanando. Gente, é muito sério. Isso é muito sério. E eu costumo ensinar para as pessoas os caminhos simples. Nada de complicação, nada de muitas técnicas, formas muito simples. Para que todo mundo encontre caminhos para o perdão, para recomeçar uma vida com coragem, com amor, não é? Olha, por exemplo, uma mulher com mioma, que é o tumor benigno no útero. Todas as mulheres que têm mioma são todas 100% anuladas. E olha que a gente encontra mulheres empresárias, dona do seu próprio nariz, maravilhosas, cultas, com mioma. E ela não se acha anulada. Então eu vou explicar o que significa para o útero uma mulher anulada. É aquela que se dedica a tudo e a todos, estuda, trabalha, cuida da família, tudo, menos se dedica aos seus prazeres pessoais, né? Pior ainda quando uma mulher tem hemorragia pelo útero, aquelas menstruações, né, hemorrágicas, ou menstrua várias vezes no mês. Sabe o que significa isso? Pela linguagem do corpo? Tristeza profunda, lágrimas de sangue por não se sentir amada na cama. Pois é. Ela deve ou não ter companheiro nenhum, ou simplesmente fazer sexo no momento que ela precisa mesmo, momento da vida dela, estômago, vários tipos de coisas. Cris, o que significa isso pela linguagem do corpo? Então vamos trabalhar desta forma hoje. Se você tiver, por exemplo, qualquer problema no estômago, a gente tem que encarar o estômago da seguinte maneira, assim como todos os órgãos internos que eu vou tentar explicar. Os órgãos internos, eles trabalham em conjunto. É como se fossem várias pessoas, uma equipe, que um delega um serviço para o outro e trabalham em harmonia. Eles filtram as toxinas, os alimentos, os nutrientes, cada um pega uma parte e distribui por todo o corpo, te dando energia vital. O estômago, propriamente dito, ele é considerado pela medicina egípcia um rapaz jovem. Olha só, vamos comparar. O estômago é como se fosse um rapaz, super alegre, jovem, que adora trabalhar em equipe.
O estômago é aquele cara que adora o novo na vida. E ele é legal. O estômago, ele escuta você. Ele gosta de comidas novas, ele gosta de receber o bolo novo. Aí o que ele faz, o estômago? Ele quebra o grosso, né, do bolo alimentar, pega uma parte para ele e o restante ele entrega, sem apego nenhum, ele entrega para os outros órgãos, para continuar a digestão. Então, olha só, imagine o estômago como se fosse esse cara legal, aquele que está sempre pronto para servir, ele colabora com todo mundo. Imagina um cara desse jeito. Tá, agora imagina uma pessoa totalmente diferente desse rapaz. Imagina uma pessoa que ela não delega nada para ninguém porque ela tem medo de que as pessoas não façam corretamente. Porque ela acha que só ela pode fazer melhor. Ela já começa a se sobrecarregar, concorda? Aí ela já começa a não ter mais tempo para ela, porque ela tem que ficar segurando serviços até que nem são delas. Imagina essa pessoa que não escuta ninguém. Você quer dar um conselho para ela não escuta ninguém, tá? E ela também não aceita nada que é novo. Ela fica sempre ali, naquele mesmo tipo de vida, sempre sobrecarregado, controlando tudo e querendo a perfeição de tudo e das pessoas também. Pois é, esse tipo de pessoa simplesmente vai ter problema no estômago, porque a pessoa deveria ser, assim como eu falei a respeito do rapaz, que seu estômago ele está te ensinando a ser como ele na personalidade. Você precisa ser jovem, alegre, aceitar as coisas novas, soltar coisas nas mãos das pessoas, mesmo que elas façam errado, e não ficar criticando tudo, não ficar querendo a perfeição de tudo. Então, se você conseguir tirar férias, descansar a sua cabeça e tentar trabalhar em equipe, escutando as diferenças e sabendo conciliar, né, mediar uma ideia sua com uma ideia de alguém para cumprir uma tarefa, para